Agora vamos falar para o nosso conector Tiago Misaka. O tato é o único sentido que existe. Isso nós estamos voltando às nossas origens, né, cara? Quando nós, no começo de toda essa história, falamos sobre o nosso traje e todo esse nosso arcabouço corpóreo humano projetado para experimentar o ambiente. Então nós dizíamos, recapitulando, né, que todos os sentidos, na verdade, são tatos. São a maneira que nós recebemos, os instrumentos que nós recebemos para tocar o ambiente. Claro que hoje nós já criamos em outras coisas completamente diferentes, mas na época fazia muito sentido. Faz ainda um pouco de sentido no nível manifestado, né? Que o tato, ele é a luz, é o fóton, é o som, é a vibração, enfim, tudo está realmente em contato para que você possa experimentar aquilo. Às vezes até tem que ter uma reação química, né? O paladar tem que vir ali a substância, encostar na papila. Então, tudo vai ser esse tato. Mas o que eu iria mais longe agora eu vou começar com o exemplo da minha filha. Eu perguntei para ela assim, filha, se cair uma árvore no meio da floresta, ela vai fazer barulho? Ela, não. Como assim não? Ela falou, olha, eu tenho que estar lá para ouvir para ela fazer barulho. Então ela respondeu de uma forma quase que inata, uma ideia que depois acabou se aperfeiçoando, que é o seguinte, realmente o barulho ele só é perceptível quando eu tenho um ouvido para ouvir o barulho. Aí você fala assim, não, mas o barulho é uma transmissão de vibração do ar e tudo mais, né? Uma onda. Mas a questão que eu estou querendo colocar aqui não é a vibração do ar ou uma onda, eu estou querendo colocar o barulho, o conceito, a ideia, o que é interpretado por você como barulho, como som. Então aquele barulho, ele só vai ser um barulho quando ele for interpretado pela sua mente. Então qual que é a pegada? É que o barulho ele não vem necessariamente da queda da árvore para que você ouça e consiga interpretar ele. Na verdade, você interpreta ele. Tudo é consciência. Voltamos àquela mesma explicação que não dá para chegar em lugar nenhum. Mas agora eu acredito que vai melhorar um pouco. Quanto mais eu tentar me aproximar do negócio, mais eu vou perder. Mais fica enrolado, tudo bem. Peraí, a árvore caiu. Aí fez barulho. Não fez. Tá. Você acreditando que a queda da árvore vai provocar um barulho, um som, isso já vai fazer uma ligação com o som. O som já vai passar a começar a existir devido a essa crença sua. Quando eu falo crença, eu não estou falando crença de você ego como pessoa não. Estou falando a sua crença átma, né? Você eu testemunha que ainda eu causal, né? Que de repente tem ali um mínimo de raciocínio, vamos chamar assim, que acredita, porque foi criado essa realidade para você inúmeras vezes, em inúmeras encarnações ou inúmeras manifestações e opiniões, a ciência, e tudo vai construindo essa realidade exatamente como ela é ao longo de milhares de anos, milhões de anos. E você aceita isso dessa forma. Então você imaginar que uma árvore cair vai provocar som, isso é tão inato, isso é tão óbvio, né? Se eu pegar uma pedra e jogar, e quando tiver próximo ao momento dela cair no chão, você já vai esperar um som. Isso aí é criança, você já aprende isso. Só que isso, como eu disse, é um aprendizado, é uma percepção. Se você não acreditar nisso de uma forma mais íntima, né, ou esse acreditar entre aspas, não vai ter barulho. Exemplo do daltônico, né? O daltônico não vai enxergar o vermelho, exemplo, ou no vermelho ele vai ver azul. E pronto, e aquilo ali é a verdade para ele vai ver o mundo inteiro desse jeito e acabou, não tem que você vai explicar, não, tenta ver aqui, não tem como tentar ver. Você fala, não, mas olha só, a luz branca bate, reflete o azul e por isso que você vê azul. Aí ele, não é verde, é vermelho, enfim, entendeu? Então não tem como você querer imputar nele uma ciência, não, mas a ciência prevê, não sei o quê. Aí você vai dizer, não, mas é o cérebro dele que não tem a capacidade de processar o azul. Tudo, em última instância, é a consciência. É esse nível de crença mais profunda que vai projetar aquela realidade daquele jeito. Inclusive, o defeito do cérebro tem a ver com essa crença, tem ligação. Então, é como se fosse algo que causa tudo. Comentamos há um tempo atrás, falando do daltônico, nós podemos voltar a um exemplo que nós demos há um tempo atrás. Tente explicar essa cor sem compará-la com outra. Então, tudo que é manifestado só consegue existir em comparação a outra coisa. O barulho, do qual nós estamos falando, ele é o oposto do silêncio. Você só consegue explicar o que é o barulho se explicar o que é o silêncio.
E é interessante que você pode assim explicar todas as coisas, porque tudo é o oposto de nada. Tudo é dual. Não, tudo é o oposto de nada. Então já começa, beleza, tem o nada, que é o silêncio, né? O nada é a razão primária de todas as coisas. E o tudo é a consequência. A consequência. Então você explica tudo baseado no nada. Você só consegue explicar baseado na comparação. Por isso não consegue explicar para o daltônico a cor, porque ele não vê a cor contrária para comparar. Assim é a história do barulho, né? Mas como é? Mas o barulho existe, ele não existe, onde ele está? E o cético não, o crente, todos nós acreditamos em alguma coisa, não, o barulho ele estava lá, existindo, e eu fui lá para perceber, não, você levou ele lá. Só existiu quando você chegou. Antes não existia barulho, só existiu quando você chegou. Chegou agora, há barulho porque você está observando. Ou seja, você trouxe o barulho contigo, você criou isso e vou projetá-lo naquele local. Aqui agora sim, há barulho, há som. A gente quase que exauriu esse tema do barulho, mas ficou, acho que, bem interessante a gente perceber que você traz realidade àquele evento, àquela atividade ali. Então a gente deu esse exemplo do barulho, mas ele vale para todos os sentidos. Então a visão, eu só vejo a sala porque eu estou trazendo a visão para ver a sala. A sala não existe, senão dentro da minha consciência, entendeu? E a visão é mais fácil de exemplificar. Mais fácil. É mais fácil, porque o barulho, você vai tirar o quê para mostrar que o barulho não existe? No caso da visão, se você simplesmente tirar a luz branca do ambiente e você tiver uma outra maneira de captar, ou você mesmo no escuro, vai só tirar a luz branca, tá vendo? Não tem nada, não tem cor. Cadê aquele objeto que tinha cor? Não, mas ele só tem cor na presença de luz. Na verdade, ele só tem cor na sua presença, para que os seus olhos captem a cor. Ele só tem cor na sua presença. Que não tem cor. Não nada tem cor, as coisas não têm cor. E não tendo cor, não vai haver sombra, também não há profundidade. E aí nós vamos aprofundando. Não havendo profundidade, não há distância. Não há distância perceptível. E se nós aceitarmos, crendo, né, que realmente as coisas só existem na presença do observador, a distância também só vai existir na presença do observador. E você vai concluir que a distância também não existe. E se não existe distância, também não vai existir tempo, porque o tempo é o tempo que leva para a luz, se deslocar naquele espaço. Né? Vamos usar o exemplo da luz, né? Voltando à luz novamente. O tempo nada mais é do que aquele espaço em que a luz bateu no objeto, refletiu e veio até os seus olhos. Assim que se aquele objeto não existe, a cor não existe, a reflexão não existe, esse tempo também ele acaba não existindo. O tempo, assim como a cor, a reflexão, a distância, são interpretações. Só existe na mente. Só existe quando a mente existe, isso é possível existir. Sem mente não existe isso. Tanto é que tantos gurus e sábios e escritos falam que é exatamente o abandono dessa mente, a morte desse ego, enfim, que vai te levar a uma condição não dual. Né? A dualidade é isso tudo que o Marcos falou. Você tem silêncio e som, você tem luz e escuridão, você sempre tem oposto, você sempre consegue fazer uma comparação, né? Então, quando você abandona essa questão, né, porque isso chama dualidade, no mundo da dualidade tudo tem dualidade. E quando você abandona e consegue interpretar que o tudo e o nada, quando você abandona e consegue interpretar que o tudo e o nada são, na verdade, uma coisa só, isso também a gente já conseguiu mostrar em vídeos anteriores, fica tudo mais claro, tudo mais fácil de ser interpretado, porque você não vai interpretar. Acho que nós podemos dar um exemplo para ficar mais claro. Tivemos uma palestra com um cientista há pouco tempo e ele falou assim, não, um experimento só é real e provado quando ele pode ser replicado. Será que eu posso replicar essa nossa história de criar tudo? Você pode, cara. Quando você está no seu sonho, você cria todas as coisas, com toda a profundidade, sabores, cores, frio, medo, com toda a dualidade, você reproduz a dualidade. Então o que você chama de real agora, eu posso replicar isso num ambiente controlado? O ambiente controlado é o ambiente do teu sonho. Você está num ambiente controlado, né, que você vai acordar e voltar para a tua realidade e todas as coisas lá existem. A árvore quando cai lá, ela faz barulho. E ela cai sem você, não, mas eu não queria que a árvore caísse, mas ela caiu da mesma forma. Mas as coisas acontecem alheias à minha vontade? Na verdade não, mas aparentemente sim. É um experimento replicável. E quando você está lá, não, mas eu estou aqui na minha realidade, eu tenho uma história, eu nasci, cresci e tal. Então, no teu sonho também, você tem toda a sua realidade existente. Você tem história. Você não está num sonho imaginando que você chegou ali agora. Não, você é um ser.
No seu sonho, eu estou aqui, eu sou um ser humano, eu sou um bicho, seja lá o que você, eu sou uma caneta, eu sou um sol, mas você é. Quando você fala lá no teu sonho, pô, eu sou o sol, sonhei que eu era o sol, eu estava observando a Terra. Você não soube que você era o sol que surgiu do nada. Você voltou toda a história do sol. Não, eu sou o sol, eu surgi lá no Big Bang, explodi, eu sou uma estrela de quinta né? Você tem toda essa história formada. É a replicação do que você formou agora, só que lá você decidiu formar o sol. Eventualmente, se você tiver um sonho lúcido, tenta buscar isso aí. Eu vou falar que eu tive, eu contei pra você já. Eu estava sonhando, percebi que estava sonhando e eu estava andando num bairro, né? E aí eu resolvi botar a mão no chão e vi que tinha frestas e areia e poeira. Aí eu peguei e manipulei aquilo com a minha mão e eu senti os grãos e senti a textura da areia. E aí eu continuei andando, olhei assim umas árvores, uns tons de verde, profundidade, uma realidade assim, não tinha como. Eu falei, cara, mas é tão bem feito isso, como é que pode? E aí tinha um cara passando, eu falei, vou conversar com aquele cara ali. Aí eu fui lá, ô meu amigo, tudo bom? Você sabia que você foi projetado por mim? Você é um sonho meu? Aí o cara, do que você tá falando, cara? Eu tô indo comprar pão e tal. Então eu consegui conversar com outra pessoa, cara. E eu tava dentro de mim mesmo, sabe? Então assim, a gente não conseguir dar o valor pra isso, entender que da mesma forma que você consegue fazer experiências físicas e tal, as experiências mentais são um sonho. E se o sonho replica toda a realidade com exatidão, com tudo que você acredita, que tudo que você vê aqui fora, você consegue ter no sonho. Até o medo, as sensações, a sensação de autoexistência, tudo isso você experimenta ali. Né? E se você estiver lúcido naquela condição toda, aí você consegue associar que existe uma outra realidade. É como se você estivesse desperto, né? E aí você está percebendo que está vivendo numa realidade ilusória, de um sonho, mas existe uma outra realidade lá fora. Mas elas são verossemelhantes, elas são muito parecidas. E é exatamente essa experiência que a gente convida vocês a fazerem, né? Então tenta observar e ver que o tato e todos os sentidos são um tato, só... Não, todos os sentidos são a mente, é tudo interpretação. Né? Se você abandonar a interpretação, você abandona os sentidos, você abandona a mente. Mas esse é exatamente o ponto. Esse é o ponto do canal inteiro. É como abandonar essa estrutura que foi toda criada e repousar no que você realmente é. Né? Meu amigo conector, você vai dizer, mas eu não consigo chegar nesse nível. Eu mesmo nunca tive um sonho tão lúcido assim. E nem sonho lúcido. No máximo eu percebi que estava sonhando e acordei. Mas o que você pode fazer, então, enquanto manifestação? Você pode tentar se aproximar o máximo possível disso, se afastar o máximo possível, o quanto você puder. Cara, eu só consigo afastar do meu ego de parar de pintar o cabelo. Porque, né, pintar cabelo tá dando um maior trabalho, falando de vaidade há um tempo atrás, tá dando um maior trabalho e tal. Quanto mais você conseguir se afastar disso, mais próximo você tá da plenitude, da felicidade, da realização, da bem-aventurança, da alegria. Ah, mas eu consegui só um pouquinho. Cara, se você... Vou voltar a citar o cara que eu gosto muito, o tal do Jesus, né? Fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás àquela montanha, precipite-te no mar. Cara, se você se aproximar um pouquinho dessa realidade, os frutos duais já são maravilhosos. Os outros não tem como descrever. Então, o que você faz na prática? Se afasta cada dia um pouco mais, se é que o dia existe.